Olá pessoal, boa noite. Graça, paz, alegria, misericórdia da parte de Jesus. Estamos aqui num ambiente diferente, a gente estava acostumado com a nossa escola bíblica e os cultos lá do nosso auditório, mas hoje a gente vai fazer aqui da minha sala por algumas razões. A gente está mexendo lá em cima, dando uma melhorada e a gente vai fazer daqui hoje. Privilégio compartilhar a palavra do Senhor com você, com a tua família. Espero que vocês estejam bem. Temos aí notícias, né, desse novo tempo, dessa época que a gente está vivendo. Acho que um decreto que saiu hoje, amanhã todo mundo de máscara nas ruas. A gente não pode mais sair sem estar mascarado. Então são mudanças, um tempo muito diferente que a gente está vivendo, né? Infelizmente ouvindo notícias tão tristes de outros países, de outros lugares e até de cidades irmãs aqui como Manaus, por exemplo, né, que tem atravessado dias bem complicados nesse tempo que nós estamos passando. Agradecemos ao Senhor pela força que Ele tem nos dado sempre e sabemos que vamos atravessar por isso com sequelas, mas seguros nas mãos do Senhor, né? Sempre nessa convicção. Quero convidá-los a estar muito atento ao nosso estudo, como sempre. Você pudesse se desligar aí de tudo e até usufruir do chat que a gente deixa disponível para que você também formule perguntas, né? No decorrer do estudo, interessante que você use o chat para um recurso de perguntas. Então, alguma dúvida, alguma contribuição que você queira fazer com o estudo, fique muito à vontade. A Letícia, que está aqui com a gente, vai captar a pergunta, vai passar para mim e a gente passa aqui. Hoje, mais uma vez, a gente está com a equipe aqui do Link Apostos, né? Diego, o Wellington, o Tom. A gente louva muito a Deus pela vida desses irmãos. Marcelo, que já saiu daqui há pouco tempo. Gilson, tem uma equipe grande aqui que tem feito com que isso aqui aconteça. A gente louva muito a Deus pela vida deles. Bom, quero também já deixar um aviso para vocês. Amanhã a gente vai ter um encontro de homens. Então, pelo Zoom, o aplicativo Zoom, está no grupo de homens do WhatsApp. Caso você não esteja no grupo de homens, fala com o Marcos, que é o coordenador do Ministério de Homens aqui da igreja, para te incluir ou então passar para você, caso você não tenha interesse de participar do grupo, mas que ele passe para você pessoalmente, no teu particular, o endereço, né? Para que amanhã às 20 horas o grupo de homens vai estar reunido remotamente. A gente vai ser uma experiência bem interessante. Já deixo aqui o convite para todos vocês. Vamos ter uma palavra de oração para a gente começar o nosso estudo? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti muito por nunca soltar da nossa mão, por nos sustentar, por ser com a gente. Nós agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra e compartilharmos aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, aos nossos corações, através desse recurso da internet. Que o Senhor torne essa noite especial, valiosa, significativa, que contribua muito para a nossa formação da nossa consciência cristã, na revelação de quem Tu és, da Tua vontade a nós. Que essa noite seja muito especial a todos. Use-me, apesar das minhas limitações, que tudo isso possa ser superado pela boa mão do Senhor, agindo sobre nossas vidas nesta noite. Colocamos mais uma vez a situação do nosso estado, a situação do nosso país, a situação dos nossos irmãos que moram em outros países. Esse período difícil que estamos atravessando, nós acreditamos seguramente que Tu estás no controle de todas as coisas. E nessa situação não é diferente. Tu não perdeu o controle da situação. O Senhor ainda continua rei sobre tudo e sobre todos. Sobre cada átomo, cada molécula, cada vírus, o Senhor é Deus sobre tudo. Console corações angustiados, que só o Senhor pode fazer. Fortaleça-os, aqueles que estão em linhas de frente, nas áreas hospitalares. Irmãos que estão com familiares enfermos, fortalece a vida deles. Outros irmãos que estão enfrentando outras lutas na sua saúde, que o Senhor visite-os com cura. Os que estão desanimados, que o Senhor visite com ânimo novo. Os cansados, que o Senhor possa fortalecê-los e renová-los na visita poderosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz assim, nós pedimos, e mais uma vez que essa noite seja valiosa no estudo da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.
Estamos aqui no livro de Isaías, estudando Isaías. A gente concluiu o capítulo 1 na quinta-feira passada. Estamos a versículo, capítulo a capítulo. Essa é a nossa proposta nos 66 livros. Capítulo 1 começa com o pai chorando, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Enquanto filhos rebeldes, revoltados contra o pai, enquanto pessoas inteligentes, racionais, inferiores a boi e jumento. Enquanto campo devastado, enquanto nação, ela está sendo comparada com Sodoma e Gomorra. Assim é o povo do Senhor, nesse cenário, nesse contexto, nessa época. Mas é um povo litúrgico, é um povo que tem o seu culto acontecendo. Mas o culto é reprovado, as motivações do culto, as bases do culto, o fundamento, o alvo do culto, está tudo errado e Deus manda parar o culto. A gente percebe também aqui que no capítulo 1 o Senhor fala que o pecado se instalou de tal forma, no versículo 18, né? Assim como uma mancha ela se instala num tecido, assim o pecado já se estabeleceu na vida do povo. E a partir do versículo 21 o cenário fica mais complicado, que foi o que nós vimos na quinta-feira passada. Enquanto nação, ela se prostituiu. Se fosse um comparativo como uma mulher, ela é uma prostituta. E o cenário vai ficando cada vez mais pior. É escória, os seus valores são lixo, são amigos de bandidos, eles são mais integrantes de gangue do que de um povo santo. E está bem complicado, o quadro está muito feio. Mas o Senhor é aquele que nos faz convites à restauração. Então, no capítulo 2, gente, é esse capítulo onde o Senhor, mais uma vez, traz em relevo a sua graça. Desses versos que nós vamos ler, do verso 1 ao verso 5, a graça do Senhor volta à superfície, volta a estar em destaque. Esse amor do Senhor, essa visão de Deus, esse cuidado do Senhor em prometer restauração. E a restauração aqui é algo tão real que passa a ser visível. A restauração não é um talvez, não é um possível, mas o Senhor está falando que os remanescentes fiéis que ele já citou no capítulo 1, há um pessoal que vai querer ser diferente, há uma turma que vai optar pelo caminho da vida, há um pessoal que vai pegar o caminho oposto do de Adão. E isso é tão real que Isaías vê, né? Há uma visão. Então, Isaías 2, a gente vai ler até o versículo 5, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá, ou seja, é real, vai acontecer. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. Outeiros são montes pequenos. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele fugirá entre os povos, ele julgará, entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas se converterão suas espadas em rélias de arados, e suas lanças se converterão em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais sobre a guerra, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Texto de restauração. Acontecerá. Isso aqui será fato. Tão fato que foi visível. Tão real que ele pode ser percebido. Eu quero fazer um parêntese inicial, gente. Assim, se vocês tivessem um pastor mais estudioso, iria trabalhar esse texto de uma outra forma. Se ele fosse mais teólogo, sim, mais exegeta, mais hebraísta, ele teria um caminho de abordagem com esse texto. Mas como o pastor de vocês é o Cledson, e eu não estou dizendo que eu tenho preguiça teológica, né? Não estou falando que eu sou negligente com estudo. Só estou falando que existem algumas abordagens nesse texto que eu não pego, eu não caminho. Por exemplo, esse texto ele poderia ser trabalhado de uma forma histórica. Olha só,
esta promessa de restauração é feita a quem? Bom, o texto está claro, a Jerusalém e a Judá. Então, logo no versículo 1, diz a que respeito, a respeito de quem esse texto trata. Então, é sobre Judá e Jerusalém. Então, se eu fosse trabalhar esse texto na perspectiva histórica, com foco em Israel, sabe quando isso aqui está apontando? Vou te colocar numa possibilidade de interpretação desse texto. E principalmente de aplicação. Então, se está falando de Judá e Jerusalém restaurada, se eu falar na perspectiva histórica sobre Israel e Judá, sabe para onde é que eu vou apontar esse texto? Possivelmente para depois do exílio. Ora, esse povo está sendo advertido, nós veremos isso com mais clareza, de que esse povo irá para o exílio. Lembra de domingo passado, quando a gente falou sobre Zacarias? Ele estava no retorno do exílio. Então, Neemias restaurando ali os muros. Então, esse texto pode estar apontando para uma restauração de uma cidade, de uma nação de fato, Judá, restaurada. Poderia ser uma interpretação histórica com foco em Israel. Eu poderia pensar também, se eu fosse aqui de uma abordagem mais pré-milenista, né, se você tem entendimento assim, com essas terminações, com esses termos. O que é uma pessoa pré-milenista? É que ele acredita no milênio literal, no reino literal de Jesus durante 1000 anos. Lembra lá em Apocalipse que fala que Satanás será preso por 1000 anos? Então algumas pessoas acreditam que o milênio será literal, e muita gente boa, muita gente crente acredita nisso. E Cristo voltará para reinar ele enquanto pessoa e estabelecerá o seu reino literal, junto com a igreja que virá com ele. Então, mais ou menos isso. E reinará sobre Israel, o povo, os israelitas mesmo. E ali em Jerusalém ele reestabelecerá todas as coisas, e as nações virão, e a Jerusalém, aonde Cristo reinará. Então esse texto poderia ser apontado para esse milênio literal. Deu para entender? Mas e outras pessoas poderiam dizer assim, não, esse texto aponta para Jerusalém na época de Jesus. Quando Jesus veio, ele realinhou Jerusalém na verdade, saiu de Jerusalém o Messias, anunciou a verdade em Jerusalém. Então a restauração é em Cristo mesmo, quando ele veio. Quer complicar um pouco mais? Esse texto poderia apontar também para Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, no versículo 5, diz que ali na festa do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, havia pessoas de todas as nações debaixo do sol. Então, olha só, esse texto está dizendo que virão povos de todas as nações, todos os povos, no final do versículo 2, e virão a Jerusalém. Bom, isso aqui está parecido muito com Pentecostes. Pessoas de todas as nações que existiam na humanidade na época estavam em Jerusalém naquele dia, e as pessoas deram a grande pergunta: que faremos para ser salvo? E aí os apóstolos dizem: creia no Senhor, aponta para o cristianismo, e ali nada menos do que 3.000 pessoas se convertem. Está em Jerusalém. Então, outras pessoas poderiam dizer, forçando um pouco mais a barra, espero estar sendo claro, forçando mais a barra, aqui diz que esse texto poderia apontar para os apóstolos. Logo após ali a descida do Espírito Santo, no surgimento da sua igreja. A igreja nasce em Jerusalém, com esses 3.000 convertidos. Então, esse texto aponta para esse Israel restaurado, mas é a igreja, o Israel de Jesus e tal. Então, assim, eu não caminho por nenhum desses na nossa aula. Então, são caminhos que pode ser que você pode ser um aluno de teologia, você pode ter um conhecimento mais a fundo nas escrituras. Eu não ando por esse caminho. Enquanto pastor da Cristã Evangélica Nova Vida, eu tenho o objetivo de pegar textos como esse e trazer aplicações mais práticas. Como esse texto se aplica à minha alma. Porque se eu apenas apontar no contexto histórico e dizer quando ele se encaixa, e eu brigar aqui, eu posso até ficar careca, gente, querendo brigar e defender um desses 5 pontos. E como eu tenho muito medo de ficar careca, eu não vou trabalhar esses aspectos. Eu prefiro compartilhar com você, aí eu já
Já me desculpo caso você entenderia que uma aula, um estudo bíblico, ele deveria ter mais essa força histórica, mas eu já te apresentei aqui 5 abordagens e eu não vou defender nenhuma delas. Eu trabalho nessa linha. Esse texto está falando de quê? Esse texto está falando de restauração. Então eu quero compartilhar com você hoje essa palavra. Deus que nos restaura. Aí eu já assumo o lugar de ser esse monte, de ser Jerusalém. E eu ainda vou te dar um argumento bíblico para isso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, do verso 22 ao verso 24. Hebreus 12, do 22 ao 24. Dá uma olhada nesse texto aí comigo. Diz assim: vocês já chegaram. Vocês tendes chegado, mas tendes chegados ao Monte Sião. É o que está se referindo aqui esse texto. E a cidade do Deus vivo. Vocês já chegaram na Jerusalém celestial. Mas vocês só não chegaram na Jerusalém celestial. Deixa eu ampliar um pouco mais. Vocês chegaram também às incontáveis hostes de anjos. Deixa eu ampliar um pouco mais. Vocês chegaram à universal assembleia, ou seja, o arrolar de todos os crentes sobre a terra. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, arrolados também nos céus. Vocês chegaram... e a Deus também. O juiz de todos. Vocês chegaram também aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram também e a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vocês percebem aonde nós já chegamos? O autor de Hebreus não está nos dizendo que nós somos pessoas que estamos numa caminhada histórica, mas nós estamos numa caminhada espiritual. Então, com todo respeito às abordagens históricas, não é por ela que eu entro na caminhada da restauração. Eu quero pegar desse texto aplicações na minha vida. Então, vamos lá. Há uma nação que do capítulo 1, ele é um capítulo que denunciou muitas coisas sérias. No capítulo 2, o Senhor traz uma restauração que é possível ser vista. Então, eu quero ser essa pessoa restaurada. Eu vou viver essa restauração. Eu quero dar as evidências de uma pessoa restaurada. Eu quero saber se eu sou de fato uma pessoa nova, que antes era torto, hoje o Senhor endireitou. Antes era um caso perdido e o Senhor me fez uma pessoa encontrada e achada. Antes escória, hoje de valor. Antes prostituta e hoje fiel. Eu quero saber dessa restauração. Isso me interessa. Então é nessa abordagem. E aqui a gente está falando de um reino, gente. Aqui o Senhor está falando de um reino novo. E esse reino novo, ele tem esses desenrolares. Então vamos lá. Enquanto a mim, continua com a sua Bíblia aberta em Isaías, eu quero ir com você agora ponto a ponto. Enquanto a mim. Bom, verso 2. Nos últimos dias acontecerá isso. Já chegou o meu dia? Já chegou o meu dia de ser restaurado? Eu já sou uma pessoa restaurada. O meu dia já chegou. Ou ainda estou nesse processo ainda de ser. Eu ainda não cheguei lá. Eu já comecei. O dia do início da minha restauração já começou, se não pode ser hoje. Eu que estou pensando, ou eu que pensava, que não havia jeito para mim. Bom, mas como pode haver jeito, ter possibilidade de restauração a um povo como esse do capítulo 1? E o Senhor está apontando, tem restauração. Chegou o meu dia. Esse dia que começou a restauração foi quando? Esta restauração parou? Em qual dia? E vai recomeçar em qual dia? Nos últimos dias. Eu não quero passar os meus últimos dias sem celebrar a restauração. Os meus últimos dias serão dias de um homem que celebra, que
prega, que adora um Deus da restauração e a restauração. Entende? Assim, eu prefiro fazer essas aplicações para mim e compartilhar com você isso. Então essa é a minha caminhada. Enquanto cidade, eu quero ser a construção de Deus. Paulo fala que nós somos o edifício. Então, enquanto dia, eu quero que seja hoje. Enquanto cidade, eu quero ser uma construção do meu Senhor. Ele é o arquiteto da minha existência. Ele é o arquiteto da minha vida. Que Ele tenha a autoridade da arquitetura para fazer de mim a construção que Ele quiser. Eu quero celebrar a restauração, eu quero ser essa pessoa restaurada, eu quero que essa evidência da restauração seja percebida em mim. Então, os desenhos da minha existência foi feita por esse supremo arquiteto. As pessoas olharão as revelações da minha vida, as evidências da minha vida, e eles perceberão, este aqui é um projeto arquitetônico do Deus da vida. Então, enquanto cidade, eu quero ser uma construção dele. Enquanto monte, eu quero ser inabalável. Eu não posso pensar na minha vida sendo transitório, sendo efêmero. Hoje está aqui e hoje está acolá. Meu pai chegou a ter uma fazenda. E interessante que nesta fazenda nós sabíamos quando estávamos próximos, não necessariamente pela via, pela cidade, mas é porque tinha uma serra. A fazenda ia até o pé de uma serra. E quando nós avistávamos a serra, nós já sabíamos que a fazenda estava lá. E até hoje, se eu voltar nesta fazenda, a serra ainda continua lá. Esse é um monte. Esse deveria ser um cristão. Ele não deveria estar hoje bem e amanhã desviado. Ele deveria ser tão inabalável quanto um monte. E a Bíblia fala de um reino inabalável, do qual nós pertencemos. A Bíblia fala de um reino inabalável assim como esse monte. Enquanto cidade, construção. Enquanto dia, hoje. Enquanto um monte inabalável. Enquanto pessoa, eu quero ser essa pessoa notada, percebida, atravessando a vida com firmeza, mas sendo notado. Perceba que esse monte que o Senhor fala, ele vai ser percebido, estabelecido no cimo de todos os montes. Oh, meus irmãos, como eu falei, eu não quero ser exaustivo nesse meu argumento, mas eu entendo que isso aqui tem os seus desdobramentos históricos. Eu entendo a restauração cidade de Jerusalém, mas eu queria ser essa pessoa. Eu não queria que uma cidade substituísse a minha vocação. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus disse, você será a luz do mundo. Vocês serão a luz. E não é possível um filho meu, enquanto luz, ficar debaixo de uma mesa. Vocês precisam ficar no alto. Vocês precisam ficar no velador. As pessoas terão você como referência. As pessoas terão você nos trânsitos da vida, nas vias da angústia, nas caminhadas do desespero e no trilhar da morte, eles verão você. Você tem que ser percebido na história. Oh, meus irmãos, eu queria que esse texto fosse eu. Por quê? Porque o Senhor me restaurou. E Ele não me restaura para que eu seja discreto. Ele não me restaura também para que eu seja uma estrela. Ele me restaura para que eu seja uma referência. Eu sou restaurado para que as pessoas me vejam. O salmista fala sobre os notáveis da terra. Os discípulos do Senhor sempre foram aqueles homens percebidos. Eles eram chamados de transtornadores. Eis os homens que transtornam o mundo por onde passam. São homens que têm voz, são homens que têm cheiro
e por onde passa exala o bom perfume de Cristo, como Paulo falou aos Coríntios. Uma pessoa percebida, uma referência, uma pessoa acessível. Esse texto fala de que muitos chegarão até o monte. Muitos chegarão até ele. Não é somente percebido, não é somente notado, mas é acessível. As pessoas terão acesso até lá. Para quê? As pessoas chegarão até este monte para quê? As pessoas dirão, vamos até lá. Verso 3. Irão muitas nações. Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Deixa eu te perguntar, Deus habita onde hoje? Aonde Deus prometeu habitar? Qual é a casa do Deus vivo? O Senhor não é membro da nossa igreja. O Senhor hoje não está na sua casa porque o culto não está acontecendo. Qual é a casa do Senhor? Quem é o templo do Deus vivo hoje? O Senhor Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E na promessa o Senhor diz que eu virei a ele, e eu e o Pai faremos nesta pessoa morada. Onde Deus habita? Quem é o templo do Espírito de Deus? Vamos até a casa do Senhor. Sabe para quê? Para sermos ensinados. Para que nos ensine os seus caminhos. Andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Eu não queria que um monte falasse no meu lugar e que uma cidade falasse no meu lugar. Entende? É para esse ambiente que eu te convido hoje, a você pensar comigo. Essa palavra ela tem que mexer com a gente. Essa palavra ela tem que mudar os nossos rumos, mudar nossos conteúdos, exigir uma fala, exigir uma evidência, exigir uma firmeza. Textos como esse, eu não acredito que o que a gente já conhece do Novo Testamento, um Novo Testamento que joga luz em cima de um texto como esse, eu não consigo perceber que uma cidade vai falar em meu lugar. De que um monte vai ensinar no meu lugar. Você acredita na literalidade disso aqui? Eu não acredito. Eu prefiro, mudando a palavra acredito, mas eu prefiro ficar no lugar desse monte e desta cidade, porque aí eu entendo que eu cumpri o meu propósito. Eu vou falar. As pessoas podem se aproximar de mim e através de mim serem ensinados. Pausa. Isso não é vocação pastoral. Isso é vida de um cristão. Moisés ele disse, quem dera. Moisés, a lei ainda não estava pronta. A lei nem tinha começado a ser feita. E Moisés já disse, quem dera que todos fossem profetas. O Senhor disse, vocês ensinarão seus filhos, andando pelas ruas, sentado nas praças, no cotidiano do viver e na vida normal, nos movimentos da vida, ensine. Sabia que a gente tem que ter uma compreensão assim, gente? Quando nós voltarmos para os nossos cultos, as nossas crianças voltarão muito melhor instruídas, porque elas passaram uma quarentena com seus pais. Pensa nisso. Então as crianças quando voltarem para esse ambiente aqui, elas voltarão num nível de conhecimento e vivência bíblica muito mais profunda. Por quê? Porque os pais ensinaram. Tiveram mais tempo. Amém, gente boa? É isso que tem que acontecer. Porque se aproximaram de montes, se aproximaram de cidades que ensinam, que de lá emana o ensino. Palavra que traz justiça, a palavra que
que não somente denuncia, mas a palavra que corrige. Ele julgará, versículo 4. Ele quem? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Tudo bem, você pode dizer, mas isso aqui é Cristo. Tá, mas eu sou quem? Eu já aprendi. O Senhor é aquele que... Eu não estou dizendo que eu tenho um cetro. Eu estou dizendo que eu tenho uma mensagem. Eu não estou dizendo que eu sou o juiz. Eu estou falando que eu tenho uma palavra. E todos nós temos, e é esta palavra que julga. Ele quem? O Verbo. E eu anuncio o quê? Ele. E quando eu prego, o que acontece? A palavra transforma. Porque não sou eu e a minha mensagem. É a mensagem que está em mim que transforma. Porque ela me transformou. E antes prostituta, e antes amigo de bandido, hoje um homem que como um monte inabalável tem uma palavra que muda histórias. Eu prefiro olhar para esse texto desta forma do que passar para vocês um monte de argumentos, tentando encaixar isso em épocas históricas, para você ficar com um monte de informações históricas teológicas, sem saber o que fazer com isso. Ficar realmente com bons conteúdos teológicos, mas nenhuma aplicação na sua alma. Deus está te chamando para viver essa restauração. Para que esse monte e essa cidade não ocupe o nosso lugar. Tanto não ocupa, como em Sião hoje tem uma mesquita muçulmana. E da Jerusalém restaurada só tem um pedaço de um muro. E não é de lá que sai a mensagem de Cristo. Se fosse de Jerusalém em Sião, nós não teríamos a mensagem do Evangelho. Por que que temos a mensagem do Evangelho? Porque temos nós. O povo que já chegou aonde deveria ter chegado. Lembra de Hebreus 12? Quais são os resultados disso? Quais são os resultados dessas pessoas restauradas? Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a agir, quando a gente assume o nosso lugar, quando nós temos o nosso brilho, quando somos notados, quando realmente viemos para iluminar os caminhos e apontar veredas da vida. Quando a gente começa a ser essa pessoa que ensina um ensino que transforma, uma mensagem que muda um homem, trazemos justiça, trazemos a correção para o certo. O que muda no nosso contexto, no nosso ambiente? A gente é instrumento de quê? Meus irmãos, olha comigo o versículo 4. Haverão conversões. Vai haver esse julgamento, vai haver essas correções. Muitas nações se converterão. E aqui tem uma figura de linguagem muito interessante. As suas espadas se tornarão em rélias de arado. Lâminas de espada se tornarão em lâminas de arado. Rélias são as lâminas. Aquelas lâminas de ferro, de um material resistente que vai fazendo os sulcos na terra, que vai abrindo as valas na terra. São lâminas, mas que mudaram seus propósitos. O que antes era instrumento de tirar vida, hoje é um instrumento de gerar alimento para manutenção da vida. Que conversão fantástica. O que antes furava pessoas, hoje fura o solo para dar alimento para pessoas. As lâminas se converterão. Figura de linguagem extraordinária, as lâminas se converterão. Os celulares se converterão. O que antes era aplicativos de morte, o que antes eram sites de morte, hoje está cheio de conteúdos de vida e que traz alimento para as pessoas. Os carros se converteram.
Os olhos se converteram, os lábios se converteram. É uma conversão tão profunda que aquilo que eu manuseio, aquilo que eu uso também se converteu. O meu bolso se converteu. A minha TV se converteu. O meu monitor se converteu. Eu acho jóia demais essas linguagens bíblicas. Porque é curioso, assim, pessoas que hoje confessam-se ser do Senhor, mas a sua língua não se converteu. Ainda são espadas que matam. Interessante, pessoas que dizem que se converteram, mas o seu celular não poderia ser aberto por qualquer pessoa. A esposa não tem acesso. Não porque ela desconfia, é porque tem coisa que ainda não se converteu aqui. O computador ainda não se converteu. Interessante pessoas dizerem que hoje são do Senhor. É o Monte Santo, é a cidade restaurada, é o resultado da arquitetura do Deus vivo, do arquiteto da vida. Mas o bolso não se converteu. O olhar ainda é um olhar mau. Eu não consigo olhar para uma mulher sem desejá-la. Eu não consigo olhar para uma mulher e não vê-la como irmã, mas vê-la como objeto sexual. O olhar não se converteu. Não há um perdão, não há uma restauração, não há um olhar de misericórdia. As lanças, o aparelhar bom para uma guerra, que é uma lança, se tornou empodadeira. A lança, a espada se converteu em rédeas de arado. E as lanças se converteram em podadeiras. Eu não estou mais preparado para um combate, eu estou preparando para uma colheita. Eu estou podando as árvores para a colheita amanhã ser maior. É o cuidado com aquilo que gera vida, traz manutenção. Jesus em João capítulo 15 diz que o Pai, Ele poda as árvores que são suas, os galhos que são seus, os galhos que estão na videira, para que eles deem mais frutos. O instrumento que Deus usa para limpar galhos que são dele são ex-lanças, entendeu? Porque qual é o instrumento de poda? Qual é o instrumento de limpar para que dê mais frutos? Nós somos os instrumentos da poda na vida dos outros, para que dê mais fruto ainda. Cortar não é com a gente, é com Ele. Mas podar, somos o instrumento nas mãos de Deus para as podas necessárias, para que os frutos sejam abundantes, gente. Irmãos nossos que precisavam apenas de uma poda, eles foram cortados da nossa vida. Irmãos nossos que precisavam apenas um pouco mais de misericórdia, eles foram decepados, se não decapitados pelas nossas lanças, que não se convertem em podadeiras. Se é um cristão convertido, olhe as gavetas da sua alma, se ainda existem espadas e lanças guardados. Para quem se mexer com você, com a sua filha, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, você tem essa lança e essa espada guardada. Ainda dizendo que não tem sangue de barata. Alguns que dizem, eu me converti, a minha pistola não. Bom, durma com esse texto agora. Se a sua pistola, se a sua espada, se a sua lança não se converteu,
se as suas músicas ainda não se converteram, se você não mudou os valores, então continua sendo a prostituta do versículo 21 em diante. Amigo de bandido, integrante de gangue. Continua sendo esse caso. Aleluia, gente. Glória a Deus. Percebe os resultados? As lutas acabam. Os resultados, já que espada se transformou em relha de arado, lança se transformou em podadeira, acabou a luta. Continua vendo comigo o versículo 4. Uma nação não se levantará mais a espada contra outra nação. Sabe por quê? Porque não existe mais espada. Nós não estamos mais na vida para brigar. Que reino é esse? Para mim, este é o reino de Deus que veio em nós. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados vocês quando forem injuriados, caluniados, cuspidos na cara, perseguidos e revidarem com o bem, porque assim vocês serão meus filhos. Que reino é esse? O reino de Deus que está em nós. Que cidade é essa? Que monte é esse? Bom, eu quero fazer essa aplicação para a minha vida e compartilhar com você. Hoje esse monte sou eu. Esta cidade é a minha vida, construída pelo arquiteto chamado Deus vivo, Yahvé, Adonai, El Shaddai. Esse é o arquiteto da minha vida. As lutas acabaram. Eu não tenho mais espada para levantar contra um irmão. A minha língua não será mais uma espada contra minha irmã. Nem presencialmente e nem nas quarentenas. Nem nos quartos, nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos, nem mais nos ambientes secretos e nem mesmo na minha alma. Um irmão será mais recortado em mim, por mim, dentro de mim. Acabaram as guerras. Deus me trouxe a um reino de paz. Ninguém mais vai aprender sobre guerra. Conclui o versículo 4 assim, gente boa. Ninguém vai mais aprender sobre guerra. Que reino é esse? Não vai ter mais professor para a guerra. A sala de aula do inferno, de como é que a gente mata o outro, acabou, porque não vai ter mais professores. O que os nossos filhos têm aprendido? O que muitos de nós estamos ensinando? Meus irmãos, eu já me peguei sendo um professor tão ruim para os meus filhos. A palavra já me denunciou tanto como um pai mau, que um exemplo não foi correto, nos ímpetos de fúria, nas raivas, seja num trânsito, seja em outros ambientes. Meus irmãos, eu já falhei tanto. Uma denúncia de que algo ainda não está totalmente restaurado. Que existem ainda espadas guardadas, que existem ainda lanças no porta-luva do veículo. E eu encerro, caminho para o encerramento no nosso último ponto, quando há um convite. O Senhor está nos chamando. Lembra o que ele fala no versículo 18? Qual a primeira palavra do verso 18? Vinde. Queria fazer coisa nova na vida de vocês. O pecado já está grudado na alma, assim como uma sujeira num tecido. Mas eu vou limpar. Vinde. Há um convite da graça do Senhor. Vinde. E há um convite aqui. Vem você e sua casa.
Há um convite, ó casa de Jacó. Vem você e tua família. Pegue na mão dos seus filhos e venham. Para a Cristã Evangélica Nova Vida? Não, para esse que restaura. Vem vocês hoje, muitas famílias caindo aos pedaços, casamentos aos frangalhos. Vinde, converta as suas lanças e as suas espadas. Vinde, seja o monte, se torne esse monte inabalável, não uma poeirinha passageira. Cadê o que estava aqui ontem na igreja firme e forte? Desviou. Vinde, seja agora inabalável, seja um monte firme que atravessa as tempestades, as tsunamis, os vírus, as pandemias, mas o monte está lá, inabalável. A cidade está construída. Vinde-se essas pessoas, não para serem um destaque, mas para serem uma fonte de ensino que muda vidas. Andemos na luz do Senhor. Sai das trevas. Sai dos ambientes de escuridão. Sai dos ambientes da cegueira. Sai dos ambientes da mágoa, da raiva que enegrece tudo, que deixa tudo sem a perspectiva da luz. Sai desse ambiente do ressentimento, da ira, da decepção, da revolta, da inadequação, da angústia, da depressão. Sai desse ambiente, vem andar no ambiente de luz. Deixa Deus escrever tua história, reorganizar as construções, derrubar as paredes que tem que cair mesmo. Às vezes até a casa toda tem que cair, construiu tudo errado, construiu na areia. E nada mais amoroso do que o Senhor derrubar as nossas casinhas construídas na areia, que caiam o quanto antes, e que seja hoje. E que a construção desse arquiteto da vida seja correta na rocha que é o Senhor. Deixa de encenação, para de um cristianismo litúrgico. O cristianismo, o evangelho, a religião litúrgica, ela já foi desvendada, desmascarada, desnudada no versículo 10. Para com esse culto, pare com as suas orações, acabe com seus cânticos, deixa com essa encenação. Quando você levanta as mãos, eu escondo o rosto, é tudo cheio de sangue. Você se perdeu, cara, e está se escondendo num culto, em contornos e em desdobramentos litúrgicos. Eu não quero isso de você. Eu quero que você se torne um monte e uma cidade notável que atravessa as gerações fazendo diferença. Vinde, que tal esse convite, gente? Você queria saber se esse texto se aplica ao milênio? Você queria saber se esse texto se aplica à vida de Jesus enquanto ministério? Meus irmãos, sinceramente, eu tenho outras paixões pela Bíblia. Eu quero que ela se torne revelação viva para mim e não um livro histórico. Se fosse um livro histórico, eu ia pegar a história dos judeus. Se fosse livro histórico, eu ia para uma biblioteca. Se eu quero revelação de Deus, eu leio esta palavra. Que Deus mude em mim, que Deus transforme em mim, que Deus renove. E que, como aqui está visível aos olhos de Isaías, que Deus me restaure. Que a restauração minha seja tão certa, a ponto de já ser vista. Visão de Isaías. Acontecerá isso na sua vida. Vinde, restaure seu casamento, restaure seus sonhos, restaure sua esperança, restaure o seu valor, restaure o brio, restaure o seu nome, restaure seu ministério, restaure a sua posição de filho. Restaure você enquanto pai, enquanto mãe. Esse texto ele tem duas abordagens, gente. Se tiver pergunta aí, pode mandar no chat, tá bom? Então, você pode pegar aí as perguntas, manda pra gente. Esse texto tem duas abordagens. Alguma coisa que não ficou claro, alguma dúvida, manda pra gente, tentar responder aqui pra você. Existe também essa outra possibilidade para aqueles que estão desorientados. Para essas nações que precisam de ensino. Eu demorei mais
levando a gente numa provocação, numa tensão, num tensionamento, para sermos esse monte, essa cidade. Mas para você que isso é tão longe ainda, se aproxima de nós. Porque tem ensino para você. Se aproxime de pessoas. Se você está se achando tão longe de se tornar isso, e esta palavra para você está mais te denunciando que você está tão longe, num estágio quase que impossível de chegar a esse nível, calma. Mas esses montes existem. Se aproxima da gente. A gente quer te ensinar, então. A gente quer te falar dos caminhos da justiça, então. Mas se deixe ser ensinado, seja ensinável, seja humilde a ponto de não se levantar para falar, mas senta para ouvir. Tenha coragem para sentar e ouvir. Deixa a palavra de Deus mudar você. Tem gente boa, gente crente, tem monte inabalável, tem cidade bem construída. Deus te ama e vai revelar o amor dele por você de várias formas, mas dentre umas, vai colocar gente certa na tua vida para te ensinar. Então, quem sabe, esse texto a gente pode trabalhar essas duas abordagens. Eu quero ser esse monte, mas também eu preciso de montes para que eu me aproxime deles. Eu preciso ser ensinado, eu preciso que gente me instrua quando eu estiver errado. Se esse texto aqui fala de correções, eles serão corrigidos. Eu preciso ser corrigido. Está vendo como esse texto é rico para nós na sua aplicação? E você estava querendo saber se ele era para o milênio? Rapaz, eu não quero saber se ele é para o milênio. Eu estou entendendo que ele é para mim. Então quem é os mais estudiosos, os exegetas, os homens que estudam mais do que eu os respeito, mas eu quero que esse texto fale comigo. Gente boa, seja uma oração respondida. Se você puder anotar isso, grave isso nas tábuas do seu coração. Eu quero ser uma oração respondida. A gente ora demais. E nas nossas orações, nós temos pedidos demais. Deixa eu te fazer um desafio. Coloca esse no topo. Porque esse é o pedido que Deus ama ouvir. Deus, eu quero ser uma oração respondida. Tem muita gente precisando de luz, eu quero ser essa luz. Tem muita gente orando para sair do buraco, eu quero ajudar. Mas hoje, tem muita gente orando por mim para que eu saia do buraco. Eu quero ser essa resposta dessa oração hoje. Eu vou aceitar esse convite. Deus está nos chamando, vinde. Vem para a luz, sai desses ambientes da escuridão, sai daí, sai daí. Sai dessas amizades do mundo, sai dessas amizades das trevas, sai dessa bandidagem, sai desses lugares de prostituição, converta e venha para um ambiente onde as espadas se tornarão em relhas de arado e lanças se tornarão em podadeiras. Vem para esse ambiente da vida, de plantar e de colher. E para de estar matando pessoas, tirando pessoas da vida ou tirando vida de pessoas. Vem para o ambiente de vida. Quero encerrar essa aula dizendo que eu vou aceitar esse convite, gente. Eu vou aceitar esse convite mais uma vez. Eu vou dizer, eu vou, Senhor. Quer ir comigo? Um dia a gente vai ouvir um noticiário dizendo que a pandemia acabou. E que a gente pode voltar para os cultos, né?
Mas hoje Deus pode estar dizendo que o teu tempo de escuridão acabou. A gente vê esse texto como um decreto. Acabou o teu tempo de escuridão, vem para a luz. Vinde, pode sair. Que isso seja verdade para você e para todos nós, no nome de Jesus. Se fosse editado, dava para cortar o choro, né? Mas não é editado, é ao vivo, então fica. Alguma pergunta, gente? Nada? Então a gente vai caminhar para o encerramento. A gente tem várias pessoas aí. Não, tá tranquilo. Sairia aqui. Minha oração é que essa aula tenha sido significativa para você e que a gente dê testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração. Vale a pena a gente terminar essa aula orando. Obrigado, Senhor, pelo teu convite hoje à noite. Obrigado por esta visão que o teu profeta teve, mas faz com que no compartilhar desta palavra a gente também veja. E isso é fé. Ver aquilo que o olho humano ainda não está vendo, mas a gente já consegue ver o que vai acontecer depois desta noite. Restaura lares, Deus. Faz com que lares saiam dos seus ambientes escuros. E que muitos testemunhem em pouco tempo que se tornaram montes e cidades. Professores e mestres da palavra da vida e da palavra da paz. Obrigado a Deus porque faz muito sentido a gente orar e dizer: venha o teu reino. É esse reino que a gente quer sobre nossas vidas. Nós te agradecemos muito pelo privilégio de estudarmos esta palavra hoje. No nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família, com esta palavra que liberta e que cura. No nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Quase 90 pessoas aí nos acessando. E esse vídeo, essa aula fica de novo no nosso site, na nossa página no YouTube. E você pode revê-la, compartilhá-la, usá-la, tá bom? Uma excelente noite de descanso, tempinho chuvoso aí pra gente ficar debaixo das cobertas. Mas não deixe agora fechar essa aula e já ligue a televisão. Fica a minha sugestão que quando a gente termina momentos assim, quem sabe você poderia virar para as pessoas aí do teu lado e dizer: e aí, como é que foi para você? E ter esse tempo de compartilhamento pós-aula. Quando a gente terminava aqui as nossas aulas, a gente descia para ficar conversando aqui embaixo. Hoje você pode fazer isso na tua casa, mas conversar sobre a aula. O que foi significativo. Quem sabe nós teremos grandes testemunhos aí hoje à noite, na sala da tua casa. Deus te abençoe ricamente hoje e sempre em nome de Jesus. Tchau. Valeu.